Boa tarde, galera. Hoje a gente vai corrigir as questões da nossa avaliação diagnóstica, como eu falei para vocês, tá certo? E eu só quero que vocês entendam o seguinte, a matemática, assim como o português e todas as outras disciplinas, nós dependemos do português para que vocês entendam a matemática em si, tá certo? Ou seja, se vocês foram bem em português, se vocês forem bem em português, vocês serão muito melhores ainda nas outras disciplinas. Porque as outras disciplinas dependem da interpretação que vocês aprendem em português. Tá certo? Então, se vocês aprenderem a interpretar muito bem o português, então vocês interpretarão muito bem a matemática e depois é só vocês aplicarem as fórmulas que são colocadas para vocês. Tá certo? Então, vamos lá corrigir. Uma coisa para vocês no nono ano é o seguinte. Esse ano a gente terá avaliações diagnósticas, avaliações externas, como o SPAES, certo? E eu queria propor um desafio para vocês. Eu queria que vocês se dessem bem, que vocês se esforçassem para que vocês possam alcançar todos os objetivos de vocês, assim como a turma do ano passado, do ano passado, assim como eles conseguiram. Tá certo? E eu sei que vocês nesse ano têm uma certa rivalidade com eles, e eu queria que vocês fizessem isso também, conseguissem alcançar os objetivos de vocês, atingindo tudo isso daí, tá bom? E que vocês se dessem bem. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar a corrigir. Tá certo? A nossa primeira questão diz o seguinte: Glória quer fazer um molde para construir caixas sem tampa, tá certo? Em forma de bloco retangular. Só um minuto, gente. Em forma de bloco retangular, tá certo? Então ela dá esse formato para vocês, certo? Diz o seguinte: como mostra a figura abaixo, para obter o molde, ela desmontou a caixa. O desenho que representa essa forma desmontada é. Então ela tem esse formato aqui, Esse formato da caixa, certo? E ela, no caso aí, ela vai planificar, Ela vai abrir essa caixa totalmente e ela vai planificar essa caixa. Como é que vocês vão resolver? Precisa pegar uma caixa de papelão e planificar, aliás, uma caixa qualquer desse mesmo formato aqui, planificar ela, abrir todas as abas para ver como é o formato que ela vai ficar? Não. É só vocês irem analisando, É só vocês irem analisando e vendo as opções que tem para que vocês possam resolver. Então é o seguinte: como ela é retangular, esse ponto aqui, de baixo, ele vai ficar no centro, certo? Ele vai ficar no formato retangular no centro aqui de toda a planificação. Então ele vai ter esse formato aqui, Vai ser plano. Então se vocês observarem, Bruno, mas todos os itens têm esse plano aqui de baixo planificado. Então, ótimo. Então a gente vai olhar os outros pontos. Tá certo? Vamos olhar agora as abas laterais, Então desse lado, desse lado, desse lado, desse lado. Tá certo? Se vocês observarem, Se vocês forem colocar, esse lado aqui, se a gente for abrir, ele também vai ser um formato retangular, Formato retangular da forma como tem aqui da nossa caixa aqui, Retangular do mesmo jeito, certo? Se vocês observarem o item B, o item C e o item D ele tem um formato triangular, nada a ver com o que tem na nossa caixa. Então a gente já pode eliminar o D. O B, ele está dando para vocês um formato aí, que a água ela não existe, Não tem essa parte aqui, vai ter outra parte por fora aqui, coisa que não tem nada a ver, tá certo? Então a gente já pode eliminar o B e o D, tá certo? E se a gente observar o nosso item C, tá certo? Ele dá uma forma incompleta, Porque se a gente for planificar isso daqui, e planificar aqui também, Vou pegar outro pincel preto aqui. Se a gente planificar aqui, Planificar aqui também, A gente vai colocar outro aqui, que são dos 4 lados, certo? E vai ter a parte de cima que é da tampa, vamos dizer assim. Então vai ficar da seguinte forma aqui, certo? Então não vai ter nenhum, o nosso C aqui, ele não vai estar nem um pouco parecido com isso daqui, tá certo? Então por eliminação será o nosso item A, tá bom? Então vamos lá, gente, a nossa segunda questão.
Tá certo? Na segunda questão diz o quê? Fabrício percebeu que as vigas do telhado de sua casa formavam um triângulo retângulo, como desenhado abaixo. Se um dos ângulos mede 68 graus, quanto medem os outros ângulos? Tá certo? Então, eu tenho esse formato aqui, ó, triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, tá certo? E ele tem aqui 68 graus, né, como dizia aí na questão. Aqui nós temos esse ângulo aqui e vamos ter esse outro ângulo aqui. Tá certo? Quando vocês perceberem qualquer figura, né, qualquer figura geométrica, e que ele tenha esse ângulozinho aqui, ó, desse jeitinho aqui, precisa escrever. Esse ângulozinho aqui, ó, tá certo? Ele vai nos indicar que ele tem um ângulo de 90 graus, que ele é um ângulo de 90 graus, tá certo? Um ângulozinho aqui, 90 graus, tá bom? 90 graus, tá certo? Todo triângulo, ele vai possuir nos seus ângulos internos a medida de 180 graus. Qualquer triângulo, seja esse, seja um triângulo de esse triângulozão aqui grandão, outro maior, qualquer triângulo, os seus ângulos internos, que são esses ângulos aqui, ó, né? A soma desses ângulos aqui, a soma de todos esses ângulos aqui, ele terá que medir 180 graus. Certo? Os ângulos internos, a soma deles terá que dar 180 graus. Certo? Então, a gente já tem esse daqui, ó, que é 90, certo? Temos esse aqui que é 68, então a gente tem que descobrir quanto é esse daqui. Se nós já temos um de 90, um de 68, né? E ele daqui, ó, vai dar 180, então o que a gente vai ter que fazer? Somar 90 com 68, que dá 158, e diminuir 180 com 158, certo? 180 com 158 dá um total de 22 graus. Então esse ângulo aqui vai medir 22 graus, certo? E a questão diz o quê? A questão diz que se um dos ângulos mede 68, então quanto mede os outros dois ângulos? Esse ângulo aqui vai medir 22 e esse aqui vai medir 90, certo? Então nós temos essa opção no nosso item A. Item A, 22 e 90. 22 graus e 90 graus. Nossa questão 3, ela diz o quê? A professora Lúcia desenhou no quadro os quadriláteros abaixo. Uma das propriedades comum desses quadriláteros é... Aí ele dá as opções, né? Nós temos aqui quadrado, né? Um losango, como dizer na questão. Temos aqui um losango e temos um quadrado. Né? A direção quadrada aqui, no caso aqui vai ser um retângulo. Certo? Então o que ele diz na questão? Ele diz o quê? Né? Ele quer saber quais são as propriedades desses quadrados, né? Desse quadrilátero. Por que é quadrilátero? Porque ele possui 4 lados. Certo? Quadrilátero porque ele possui 4 lados. Tá bom? Então vamos lá. O item A, né? Os 4 ângulos são retos, certo? Como a gente viu na questão anterior, ângulo reto é quando você tem isso daqui, ó. Ângulo reto. Certo? Por que o nome dele é retângulo? Porque ele possui 4 ângulos retos, tá certo? 4 ângulos retos na sua composição, né? O nosso quadrado aqui, ó, ele também vai ter 4 ângulos retos, certo? Já o nosso losango aqui, ó, ele não vai possuir triângulo retângulo, certo? Porque ó, os ângulos dele, como é que são? Não tem como a gente formar um ângulo reto aqui nesse formato aqui. Tá certo? Então o nosso item A ele não é, né? Ele diz o quê? Os 4 ângulos são retos, então no nosso item A não vai ser. Os 4 lados têm a mesma medida? Não. Se vocês observarem, ó, o do retângulo, esse lado aqui, ó, ele é maior, né? Ele é maior que esse daqui, ó. Então já não é o nosso item B, né? O do quadrado é igual e o nosso losango também são iguais. Certo? Mas o nosso retângulo não é. Então não é o nosso item B. Nosso item C diz o quê? As diagonais são perpendiculares. Tá certo? O que é uma coisa perpendicular? Então o que é uma coisa perpendicular, gente? Coisa perpendicular é quando a gente traça diagonais, né? Quando no próprio item diz o quê? As diagonais são perpendiculares. O que são as diagonais? Você vai pegar desse ponto aqui, ó, e vai traçar uma linha até esse outro ponto aqui.
e desse outro ponto aqui até esse outro ponto aqui. No retângulo, né? E como eu já tracei, desculpa, aqui para cá, e como eu já tracei aqui no nosso losango. O que são perpendiculares? Perpendiculares são com essas diagonais, elas vão formar um ângulo de 90 graus, certo? Nesses encontros. Só o losango vai conseguir criar, certo? Você pode observar aqui, ó. São ângulos de 90 graus. Já o nosso aqui, ó, o nosso quadrado, vai formar, né, outros tipos de ângulos. E o nosso retângulo também. Então não é o nosso item C. Já o nosso item D, ele diz o quê? Os lados opostos são paralelos. O que é uma coisa paralela? Coisa paralela é que ela não se cruza, certo? Não se cruza. Então você pode observar que esses lados, ó, os lados opostos são paralelos. O que é uma coisa oposta? Esse lado aqui, ó, ele é oposto a esse. Porque eles estão ao outro lado, no outro lado. E são paralelos também ao mesmo tempo. Porque eles não se cruzam. Certo? Então, esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Tá certo? Então, o nosso item correto é o nosso item D. Nossa quarta questão, gente, o que é que ela fala? Nossa quarta questão. Na malha quadriculada, abaixo, todos os quadradinhos que têm o mesmo tamanho. E a parte colorida de cinza representa o jardim da casa de Luísa. Nessa área, Luísa quer construir uma quadra de esportes e tem o dobro das dimensões desse jardim. Para representar essa quadra, quantos quadradinhos ela utilizará? Né? No caso, é só vocês contarem quantos quadradinhos representam o jardim. Né? No caso aí, ó, ele vai ter quatro quadradinhos nessa direção, né? Esse nosso lado aqui, ó, 4 quadradinhos assim. Isso é 4 quadradinhos assim. 4 quadradinhos dessa forma. E do outro lado, se não me engano, são 9. Então, são 9 dessa forma aqui. Certo? Então, se a gente pegar 4 vezes 9, dá 36. Certo? Que é o nosso item A. Tá certo? Nosso item A. E já a nossa quinta questão, ela diz o quê? Essa quinta questão, ele tem um relógio, né? Ele quer que você observe os ponteiros. Então, ele quer que você observe os ponteiros. 12, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 aqui, né? Os ponteiros, eles estão assim, ó, de volta para o 12, tá certo? E ele faz o quê? Observa os ponteiros, decorridas 3 horas, qual é o ângulo formado pelo ponteiro. Quando esse ponteiro menor, ele andar 3 horas, ele vai estar aqui, ó, no 3, certo? Vai estar aqui no 3. Tá certo? Vai estar aqui no 3. Quando ele estiver aqui no 3, ele vai formar esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui é o nosso ângulo de 90 graus. 90 graus está presente no nosso item C, nossa quinta questão. Tá bom? Nossa sexta questão, gente, ela diz o quê? A professora desenhou um triângulo no quadro abaixo, né, como no quadro abaixo, e em seguida fez a seguinte pergunta. Se ampliar o triângulo 3 vezes, como ficarão as medidas de seus lados e de seus ângulos? Tá certo? Então, eu vou dizer uma coisa aqui para que vocês possam responder essa questão. Né? Ela desenhou esse triângulo aqui, tá certo? E colocou as seguintes medidas. Né? 5 centímetros aqui, colocou 8 centímetros nos outros dois lados. 8 centímetros aqui e 8 centímetros aqui. Tá certo? Então, eu vou dizer para vocês quais são as propriedades de um triângulo. O triângulo, né, independentemente se ele aumentar de tamanho, os seus ângulos eles permanecerão igual, né, como eu falei para vocês. Os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar sempre 180 graus. Independentemente de qual forma ele for, independente de qual tamanho ele for. Certo? Se ele for um triângulo de 1 centímetro, certo? É um triângulo de 1 quilômetro de altura, independentemente de qual tamanho ele for, sempre os ângulos internos desse triângulo tem que dar 180 graus, certo? Agora, o tamanho dele, né, o tamanho de seus lados, ele vai sempre aumentar, independentemente, certo? Se ele vai, no caso da questão, se ele vai triplicar, então os seus lados irão triplicar, certo? Mas os seus ângulos, eles não vão aumentar, e sempre permanecerão do mesmo tamanho, tá certo? Então, observando essa curiosidade sobre o triângulo, então nós vamos observar o que as pessoas falaram.
Alguns alunos responderam a pergunta da professora, que foi o quê? Se eu ampliar 3 vezes o triângulo, né, como ficarão as medidas desse triângulo? Né? Ela vai aumentar 3 vezes. Então vamos lá, o que a Gisele disse? Os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Então, ela disse que tanto os ângulos e os seus lados irão ser aumentados por 3. Tá certo? A Marina disse que a medida dos lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. E o Roberto disse que a medida da base será a mesma, 5, e os outros lados eu multiplico por 3 e mantenho a medida dos ângulos. Qual dos alunos acertou a pergunta da professora? Como eu falei para vocês, os ângulos sempre vão permanecer do mesmo tamanho, independentemente de qual forma ele for, independente de qual tamanho ele for. Sempre vai ser 180 graus, certo? Agora, como eu falei, os lados, né, a medida dos lados, ela vai sempre aumentar. Como ela fala que ele vai aumentar 3 vezes, então, apenas os lados irão aumentar e os seus ângulos irão permanecer na mesma medida. A pessoa que falou isso daqui, né, foi a Marina. A Marina é nosso item B. Tá bom? Então vamos lá para a nossa questão de número 7. Tá certo? Nossa questão de número 7 diz o quê? Na figura abaixo, né, como tem aí nas questões, né, isso daqui é um plano cartesiano, como vocês podem observar. Na figura abaixo encontram-se representados pelo plano cartesiano os pontos M, N, P e Q. Dentre esses 4 pontos, o único que apresenta ambas coordenadas negativas. O que são coordenadas? Coordenadas, no caso, serão x e y. Certo? Aqui nós temos o nosso y e aqui nós temos o nosso x. O que são as coordenadas? Serão x e y. Isso daqui estará dentro de 2 parênteses separados por vírgula. Certo? Vamos supor que 6 e 5 serão as coordenadas do nosso ponto. Certo? Nosso ponto M, ele diz que ele é 6 e 5, então ele vai estar no 6 no x, certo? No 6 aqui no x, ó, 6 no x, e vai estar no 5 aqui no y, certo? Então a gente trata esse pontozinho aqui, ó, e aqui vai estar nosso ponto M, tá certo? O que ele quer saber? Ele quer saber qual desses 4 pontos é o único que apresenta ambas coordenadas negativas, então, coordenadas negativas. Vamos supor que 6 e menos 6 e menos 5. Tá certo? Então, eu coloquei isso aqui como exemplo para vocês, certo? Então, é só vocês observarem lá no exemplo que tem na figura, na figura da questão de vocês, certo? E eu coloquei isso aqui para exemplificar. Se vocês observarem, ó, o nosso ponto Q aqui, por exemplo, coloquei aqui para vocês, ele vai estar no 2, certo? E no menos 2. Então, vai ser menos 2. Aliás, 2, né, que é no x, e menos 2, que é no y. Ele quer que o ponto ele esteja nos dois lados, né, nas duas coordenadas de forma negativa. Como ele fala, ambos, né, ambos é nos dois. Tá certo? Aqui a gente tem um número positivo, aqui também aqui a gente tem um número negativo. Tá certo? Então não vai ser o nosso ponto Q. O nosso ponto M, ó, tá aqui, ó, no 3 e no 2. Tá certo? Então, no x está no 3 e no y está no 2. Certo? Vocês observarem, ó, vai estar todos os dois positivos. Certo? O nosso N aqui, ó, tá no... Aqui é menos, viu, gente? Ó. Certo? Aqui é menos. Tá certo? Positivo, negativo, negativo. Tá certo? O nosso N aqui, ó, tá no menos 1 e no 2. Tá certo? Então, no x aqui está menos 1 e no y está menos 2. No y está 2. Desculpa, no y está 2. O nosso ponto P aqui, ó, está no menos 2 e está no menos 2, ó. Tá certo? Vocês observarem, ó. Aqui como exemplo, né? Aí vocês vão olhar de acordo com o que tem no vídeo, lá na questão de vocês. Tá certo? No x aqui está menos 2 e no y está menos 2. Tá certo? Vocês observarem lá na questão de vocês, o P é o que vai estar nas coordenadas negativas. Então o item correto é o item C, que é o ponto P. Tá bom? Então vamos lá para a nossa oitava questão. A oitava questão diz o quê? Uma torre tem 20 metros de altura e um pássaro voou em linha reta do seu topo, M, né? Do seu topo até o ponto M. Então, voou daqui, ó, até esse ponto M aqui abaixo. Certo? Que é o topo.
e aqui é o ponto M, né, que ele voa daqui do topo até o ponto M. A distância, né, do centro da base do monumento até o ponto M é igual a 15. Então, do centro aqui, ó, do centro aqui da base, né, que ele fala daqui até o ponto M é 15 metros, né, que ele fala. E como mostra a ilustração abaixo, a distância percorrida por esse pássaro em metros é... A distância que o pássaro percorreu, ó, foi essa, gente, ó, do topo até o ponto M. Tá certo? Ele fala que aqui é 15 metros e aqui a altura da torre é 20 metros. Tá certo? E então, como é que a gente vai fazer? Para a gente resolver, para a gente descobrir isso daqui, a gente vai ter que resolver um negócio chamado de Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele vai envolver 3 componentes, que é a hipotenusa, que é esse nosso ponto aqui, ó, hipotenusa, tá certo? Hipotenusa, que é esse nosso lado aqui, nosso lado maior. Aqui nós temos a hipotenusa, nós temos o nosso cateto oposto, que é esse daqui, ó, o cateto oposto. Esse cateto oposto. E aqui nós temos o nosso cateto adjacente. Tá certo? A hipotenusa, como é que a gente vai calcular? A soma do quadrado da hipotenusa, certo? O quadrado da hipotenusa vai ser igual ao quadrado da soma dos catetos. Aqui é o cateto adjacente e aqui é o cateto oposto, certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse Bzinho, esse número 2 aqui, vai indicar que é quadrado. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? O nosso A é a nossa hipotenusa. Lembre-se, o nosso A é a nossa hipotenusa, o nosso lado maior. Então, como a gente não sabe qual é a medida, porque ele quer saber a medida do topo até o M, então essa medida aqui, ó, é a nossa hipotenusa, é o nosso lado maior. Então, a gente vai repetir, ó, A quadrado, porque a gente não sabe quanto é. Certo? O nosso B, ó, é o nosso cateto. Aí aqui vai de acordo com o que vocês resolverem. Certo? Eu, particularmente, sempre utilizo o cateto adjacente como B e o cateto oposto como C. Certo? O nosso cateto adjacente aqui, ó, ele é 15, né? E o nosso C é 20. Tá certo? E como eles estão ao quadrado, nós temos que colocar o quadrado aqui também. Tá bom? Então a gente repete aqui o nosso quadrado. E a gente vai ter que fazer isso daqui. O que é 15 ao quadrado? É 15 vezes 15. Tá certo? 15 vezes 15, se eu não estou enganado, né? Mas pra gente que não perder tempo, né? Com a adivinhação, vamos resolver aqui logo. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 5 mais 2 dá 7. 1 vezes 5 dá 5. E 1 vezes 1 dá 1. 7 mais 5 dá 12. E 1 para cá dá 225. 225. Certo? Do mesmo jeito aqui, a gente vai ter que fazer com 20. Né? 20 vezes 20 dá 400. Certo? 20 vezes 20 dá 400. Porque 2 vezes 2 dá 4. A gente vai acertar esses dois zeros aqui na frente. 400. Certo? Então, o nosso A ao quadrado é 225 mais 400. Dá 625. Esse é o resultado, Bruno? Não, esse não é o resultado. O que é que a gente vai ter que fazer aqui agora? Como nós temos esse A ao quadrado, certo? E ele diz o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Mas para a gente resolver isso daqui, o que é que a gente vai ter que fazer? Esse nosso A ao quadrado, nesse nosso A ao quadrado, a gente vai repetir ele. A gente repete esse nosso A, certo? Esse quadrado aqui, ó, ele vai se transformar nesse símbolozinho aqui, ó, raiz quadrada, certo? Nesse nosso A, ele perde o quadrado e, vamos dizer assim, se transforma em raiz quadrada. E esse nosso 625 vai ficar dentro da raiz quadrada, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que tirar a raiz quadrada de 625. O que é a raiz quadrada? Vamos ter que procurar um número que, multiplicado por ele mesmo, dê 625. O que é que vocês têm que fazer? A questão ela já dá para vocês 4 opções. Então é só vocês irem multiplicando cada opção, para vocês acharem 625. Certo? Para a gente não perder tempo, é só a gente pegar aqui, ó, o 25. 25 vezes 25, que vai dar 625. Vocês podem observar. Certo? Mas eu quero que vocês façam o quê? Multipliquem todas as opções, para vocês verem, né, conferirem que 25 vezes 25 dá 625. Tá bom? É só isso.
Vamos lá agora para uma última questão, gente. Fabiana colocará vários cubos pequenos de 10 centímetros de lado, né, dentro de cada embalagem representada abaixo. Quantos cubos no máximo ela colocará na embalagem sem ultrapassar sua altura? Lembrando para vocês o que? Um cubo, certo? Um cubo, da mesma forma do quadrado, ele vai ter todos os seus lados iguais, certo? Se ela diz que o cubo tem de lado 10 centímetros, então todos os seus lados também terão 10 centímetros, todo o seu lado. Tá certo? Ela quer colocar esses cubos menores dentro dessa caixa, que vai ter esses lados aqui, ó, 40, 60 e 20. Certo? 20 de altura, 60 de comprimento e 40 de largura. Tá certo? Então o que é que a gente vai ter, o que é que a gente vai fazer aqui primeiro? É uma coisa fácil, simples, então o que é que a gente pode observar? Aqui, ó, cabem 6, né? Se vocês dividirem aqui 60 para 10, dá 6. Então aqui embaixo pegará 6, certo? Aqui, ó, pegará 4, certo? 4. Ali pegará 6 e aqui pegará 4, tá certo? E aqui pegará 2, tá certo? Então o que é que a gente vai ter que fazer? É só a gente multiplicar. Tá certo? 6 vezes 4 dá 24. 24 vezes 2 dá 48. Tá certo? Se vocês podem observar e contar. Ó. Aqui vai dar 6, vai dar 4. Então 6 vezes 4 dá 24. E aqui, ó, serão duas fileiras de 24. 24 vezes 2 dá 48. Então nosso item correto é o nosso item D. Tá certo? Nosso item D. 48. E aí a gente finaliza a nossa correção, certo? Espero que vocês copiem todas as questões e possam ver e observar cada questão com seus cálculos, tá certo? Mais uma vez, dúvidas, podem falar comigo no privado e a gente vai esclarecendo as ideias, tá bom? Beijão e até a próxima aula, na próxima segunda-feira, viu? Valeu, galera!